Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Vou estar acompanhando os irmãos, pedindo para os irmãos estarem acompanhando comigo o capítulo 12 de Êxodo. Amém? Vamos ver comigo o capítulo 12. Vamos começar o capítulo 12 e vamos estar devagarzinho para os irmãos entenderem que é um capítulo longo, um estatuto bastante detalhado, mas vamos comigo, amém. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Meus irmãos, aqui ele está falando a eles que eles iam ter um calendário para eles, em que para eles o dia, aquele dia seria o primeiro mês do ano, o primeiro mês de todos os meses do ano. Parece confuso, mas não. É aquele dia que o Senhor falou a eles, falou a Moisés e Arão, que ele ia dar esse estatuto, seria o primeiro mês do ano, o mês Abib, o primeiro mês de todos os meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Aqui ele está falando, falar toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 desse mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, que cada um tome um cordeiro, segundo a casa dos pais, cada um tome um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Aqui ele está dizendo: vocês tomarão um cordeiro segundo a casa dos pais, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula. O macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Aqui ele está falando, meus irmãos, que ao dia 10 do mês cada um tomaria para si um cordeiro, segundo os pais, um cordeiro para cada casa, segundo o número das almas que estavam na casa. Cada um deveria fazer a conta para o cordeiro. O cordeiro seria um cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o se sacrificará à tarde. Aqui ele está falando, vocês vão guardar até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento de Israel o sacrificaria à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deixareis dele pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Aqui ele está ensinando, meus irmãos, que é para eles comerem tudo, para não deixar nada para o dia seguinte, e que eles teriam que passar o sangue do cordeiro entre as ombreiras da porta, porque naquela noite ele ia passar e ia fazer juízo contra o Egito.
porque ele é Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo o sangue, eu passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, muitos questionam a onisciência do Senhor por causa disso. Meus irmãos, mas ele está fazendo isso porque ele quer ver se o povo é obediente à voz dele. Só isso, não tem o que questionar aqui, não tem nem o que elaborar, pessoal, porque ele é bem objetivo. Se eu, se eu vir a casa daqueles que guardaram a palavra que eu mandei, eu não vou passar, eu não vou ferir ninguém. Meus irmãos, ele foi bem claro. Ele não estava querendo saber se o povo ia, se o povo ia fazer, quem era que estava ali, não precisava, meus irmãos. Ele só estava querendo ver quem ia obedecer e quem não ia. E este dia vos será por memória, celebrarei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É um dia de memorial, meus irmãos, que eles celebrariam a festa ao Senhor. Seria um estatuto para sempre. 7 dias comerei pães asmos, o primeiro dia trareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação, também o 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis estes dias nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Aqui ele está falando que todo mês primeiro, ao dia 14 do mês, eles iam comer pães asmos, até 21 do mês à tarde. E também todo primeiro dia haveria uma santa convocação, e o 7º dia também. Meus irmãos, é um estatuto para que eles venham se lembrar do dia que o Senhor tirou eles do Egito. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação. Meus irmãos, eles não podiam comer pão levedado com algum fermento. Aqui vai continuar, da congregação de Israel, assim estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa com fermento vocês comerão. Em todas as vossas habitações comerão pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei e tomai-vos os cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de risopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-a na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue, em que estiveres na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará que o anjo da morte, ou seja, o destruidor, entrará em vossas casas para os ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vocês e para os filhos de vocês para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quanto vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou, e foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E assim fizeram. Meus irmãos, aqui nós vemos que Moisés chamou os anciões
e falou: escolhei vocês um cordeiro para vossas famílias e sacrificai. E peguem um molho de risopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras de sangue que estiverem na bacia, porque nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã. Meus irmãos, aqui ele está falando isso, ele está ordenando, isso aqui não é opcional. Ou seja, meus irmãos, se você, ainda que você fosse israelita, ainda que você fosse um hebreu, meus irmãos, se não tivesse isso na tua porta, você ia morrer junto. Meus irmãos, não é questão, oh nossa, que Deus não sabia reconhecer, Deus sabia reconhecer, mas ele ordenou, é uma ordenança, todo mundo tem que passar. Foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E os filhos de Israel obedeceram. E olha o que vem acontecer. Aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Aqui, meus irmãos, vai falar que o Senhor feriu dos egípcios tanto o mais rico quanto o mais pobre. Não fez acepção de ninguém. E Faraó levantou-se de noite, e todos seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Meus irmãos, e o Senhor deu a sentença a Faraó e aos egípcios. Não tinha casa que não tivesse um morto. O Senhor passou a espada em todos. Aí você pensa, Faraó vai aprender com isso? Que nada, você vai ver mais pra frente. Faraó, meus irmãos, já está tomando um cacete aqui no Egito. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e vossas vacas, como os tem dito, e ide abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam o povo apressando-se, para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Meus irmãos, Faraó resolve mandar o povo embora. Não está pedindo para eles irem, deixando eles embora. Ele está mandando, meus irmãos. Está falando, vão embora. E todos os egípcios apertando, porque o que aconteceu foi tremendo. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Aqui nós vamos ler agora a saída deles. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vaca, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos da massa que levavam do Egito, porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Meus irmãos, aqui se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão, que a descendência dele ficou durante 430 anos no Egito. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houveres
circuncidado então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então chegará e celebrará. E será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Nenhum circunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Meus irmãos, ou seja, nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor é bem específico. Nem todos, meus irmãos, poderiam comer daquela Páscoa, somente aquele povo que saiu do Egito, somente a descendência daquele povo, meus irmãos, porque é um concerto que Deus tinha feito com eles. É um estatuto que Deus tinha mandado a eles. Tanto, meus irmãos, que Jesus só autoriza que os gentios, meus irmãos, tanto que nem gentil pode participar. Não participa da Santa Ceia do Senhor aqueles que têm comunhão com Ele. Os que não têm, meus irmãos, não participam. Meus irmãos, essa Páscoa é uma celebração de quando o Senhor tirou eles lá do Egito. É uma coisa muito importante. Meus irmãos, tanto que o estrangeiro não podia participar, o assalariado não podia participar. Por quê, meus irmãos? Porque eles não têm, eles não, meus irmãos, eles não tinham acordo com Deus. Eles não tinham, meus irmãos, digamos que um vínculo com Deus conforme eles tinham, a descendência deles ia ter. Meus irmãos, eles participavam porque eles eram um povo escolhido para participar. Eles receberam o estatuto, ou seja, não era qualquer um que podia participar. Eles, meus irmãos, eram um povo herdeiro de uma promessa que Deus cumpriu. Deus cumpriu a Abraão, disse que a semente dele ficaria 430 anos no Egito. E ficou, depois que Jacó entra lá, depois que José é governador, ele ficou. Meus irmãos, e aqui se cumpre a promessa que o Senhor deu a Israel. E ele fez um acordo com aquele povo. Nem todos, meus irmãos, podiam participar da Páscoa. E a Santa Ceia hoje em dia é a mesma coisa. Nem todos participam do corpo e do sangue do Senhor, a não ser aqueles que têm intimidade com Ele. Uma coisa muito séria, meus irmãos. Portanto, que Paulo diz: avalie-se o homem a ele mesmo, porque qualquer um que comer e beber do cálice do Senhor indignamente, do sangue do Senhor indignamente, é culpado pela morte do Senhor até que venha. Ou seja, meus irmãos, ambos esses estatutos não são para todos. Para você participar tem que ser algo muito sério. Não pode, meus irmãos. Imagina um gentil qualquer participando hoje e amanhã tá lá zoando tudo no mundo. Não pode. Por isso que é um estatuto muito sério. É uma coisa muito séria. Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, isso aqui para mim é algo maravilhoso, algo tremendo. Um mês que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Que o Senhor libertou o povo de Israel da mão de Faraó.
o dia a noite que o Senhor subjugou o Egito, o rei do Egito, botou o rei do Egito, botou o rei do Egito por terra, meus irmãos, e fez com que o exército de Israel, todo o povo de Israel, saísse de lá com mão forte. A noite, meus irmãos, que o Senhor tirou de uma vez por todas Israel do meio daqueles egípcios que afligiram, que maltratavam, meus irmãos. Uma coisa eu vou falar para os irmãos: se o Senhor te tirou de lá desse mundo caótico, desse mundo falso, desse mundo podre, vocês valorizem o Deus que vocês servem. Porque, meus irmãos, o sistema de Faraó está aí e o Senhor, ele anseia por tirar você desse sistema e você venha para os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são melhores, meus irmãos, porque uma coisa que o sistema de Faraó te dá é a morte, mas o Senhor te dá a vida eterna. Deus abençoe cada um de vocês, guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.